crianças, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente poder continuar a história de Esther. Vamos orar então? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada criança aqui, te pedir que o Senhor fale ao coração delas nesse momento e que nós possamos aprender mais de ti com essa história. É o que eu te peço no teu nome. Amém. Então, gente, hoje nós vamos encerrar a história de Esther. Então, vamos lá comigo? A gente está numa parte da história em que Esther vai dar um banquete pela segunda vez e ela vai chamar o rei e Amã para esse banquete. E essa é a chance dela de poder contar para o rei que ela é judia e pedir ao rei ajuda para salvar e resgatar o povo dela. Vamos ver o que aconteceu? Tá lá no livro de Esther, capítulo 7, eu vou ler dos versículos 2 até o versículo 6. Vamos lá? No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: "Qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até metade do reino lhe será dado." Então a rainha Esther disse: "Se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendidos como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas." Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: "Quem é esse cujo coração instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem?" Esther respondeu: "O adversário e inimigo é este malvado Amã." Então Amã ficou apavorado diante da rainha e do rei. Gente, Amã ficou com muito medo. Sabe por quê? Ele não sabia que Esther era judia. E no meio disso, olha só o plano que ele tinha armado contra o povo judeu. E a rainha que estava lá era judia. A Bíblia conta para nós que Amã ficou com muito medo. E o rei ficou tão bravo, mas tão bravo, que saiu do banquete e foi para o jardim. Enquanto isso, Amã, desesperado, se ajoelhou aos pés de Esther, tentando pedir perdão. Mas quando o rei voltou do jardim e viu aquela cena, crianças, ele ficou mais bravo ainda, sabia? E aí, o que acontece depois disso é que os empregados do palácio vieram e cobriram o rosto de Amã. E isso, na época, tinha um significado muito forte. Significava que Amã estava condenado à morte. Nesse mesmo capítulo que a gente leu, capítulo 7, lá no versículo 9, diz bem assim, gente: "Então Arbona, um dos seus eunucos que serviam o rei, disse: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela." Então, o que a gente está vendo aqui, né? O eunuco era um tipo de servo do palácio. E aí eles vieram, né? Aqui eu falei para vocês que alguns empregados cobriram o rosto de Amã, indicando que ele estava condenado à morte. E esse eunuco chegou e contou para o rei, falou: "Rei, Amã construiu uma forca, sabia? E essa forca tá lá perto da casa dele para enforcar Mordecai." E o que o rei falou? "Bom, já que Amã então está condenado à morte, ele vai ser enforcado nessa mesma forca." Gente, que situação que Amã se meteu depois de tudo que ele fez, não é mesmo? Então, depois disso, nós ainda temos mais alguns acontecimentos. Naquele dia, o rei foi e deu para Esther a casa e todos os bens que Amã tinha. Tudo isso agora era de Esther, a casa dele, tudo que Amã possuía, o rei foi e deu para Esther. E sabe o que Esther fez? Ela contou para o rei que Mordecai era parente dele. E vocês lembram que o rei, há um tempo, tinha olhado o livro de registros e viu lá que um dia Mordecai salvou a vida dele? Pois é, agora Esther veio e contou para o rei que Mordecai era parente dela. Então, sabe o que o rei fez? Pegou o anel de Amã e deu para Mordecai. Sabe o que isso significava? Que agora o Mordecai era um homem muito importante. Só as pessoas muito importantes do reinado podiam ter anéis.
Bom, depois disso, Esther nomeou Mordecai como responsável por administrar, tomar conta de todos os bens que eram de Amã. E a gente pode estar pensando, nossa, que legal, né? Esther foi, contou, Amã se deu mal e agora ela e Mordecai também. Pois é, mas Esther ainda não estava feliz. Sabe por quê? Ela e Mordecai até estavam bem, mas o povo judeu ainda estava em perigo. E é aí que a gente entra no desfecho da nossa história. Esther precisou ser muito corajosa, porque ela teve que ir à presença do rei novamente. E vocês sabem que isso não era algo tão simples assim, nem mesmo para ela que era rainha. Mas ela foi, entrou na presença do rei e ela fez um pedido muito corajoso. Ela pediu para o rei que o plano de Amã fosse anulado, que tudo aquilo que tinha sido decretado agora não existisse mais, como se fosse jogado fora. Mas aí que tá. Vamos descobrir o que aconteceu? Tá no próximo capítulo, que é o capítulo 8, e eu vou ler para vocês o versículo 7, que diz bem assim: Então o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. Então, pessoal, o que acontece aqui é que as leis não podiam ser mudadas assim com tanta facilidade. Mas como Mordecai tinha agora esse anel de Amã e era uma pessoa importante no reino, o rei dá uma certa autoridade para ele. E então, no meio disso tudo, Mordecai teve um plano. Bom, a lei que dizia que os judeus iam ser mortos não podia ser desfeita. Mas como Mordecai foi esperto, ele deu uma nova ordem. Ele falou que os judeus, no dia que fossem matar os judeus teriam autorização para lutar contra as pessoas que fossem lá para matar eles. E bom, isso acabou dando certo, porque os judeus sobreviveram, né? Eles iam ser destruídos. E sabe o que a Bíblia conta para nós? Que depois dessa grande vitória que o povo judeu conseguiu, eles festejaram e agradeceram a Deus por ter livrado eles. O nome dessa festa se chama Purim e os judeus comemoram essa festa até hoje. Olha só que legal! Então, gente, nós temos uma lição muito importante para aprender com essa história. Porque quando nós temos dificuldades, nós devemos confiar em Deus. Assim como Esther e Mordecai, no meio das dificuldades que eles estavam envolvidos, eles confiaram em Deus. E Deus providenciou a ajuda que era necessária. E isso também serve para nossas vidas. Quando algo estiver errado, quando nós estivermos passando por muitas dificuldades, nossa confiança deve estar em Deus. Então, para encerrar, vamos ao versículo de hoje, que para a gente poder memorizar, está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo é o 57, que diz bem assim: graças a Deus que nos dá a vitória. Vamos repetir? Graças a Deus que nos dá a vitória. 1 Coríntios 15, 57. Tchau, tchau, pessoal!